pela plataforma, vamos cantar Eis que o Senhor logo vem. Oh, não, Eis que o Senhor, desculpa. Eis que o Senhor no seu trono está, reinando, mas está hoje aqui e enche o templo de glória, enche a terra de paz, enche a terra de amor, enche a terra também de sua glória. Santo, 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 Santo é o Senhor. Santo, eis que o Senhor no seu trono está, reinando, mas está hoje aqui e enche o templo de glória, enche a terra de paz, enche a terra de amor, enche a terra também de sua glória. Santo, 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 Santo é o Senhor. Santo, Agradecemos, ó querido Deus, pelo privilégio de estarmos reunidos em Teu nome nesse dia de sábado. Que tudo seja para a Tua honra e Tua glória. Que Teu Espírito, Senhor Deus, mais uma vez nos oriente, fale ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém, Senhor. continuando o nosso louvor e com muito vigor, vamos cantar o hino Jesus, Tu és a minha vida, número 478. Tu és a minha vida, Jesus, Tu és o meu cantar.
saber que Jesus é a nossa vida. E neste momento nós vamos cantar um hino que eu creio que todos aqui conhecem, não precisa nem de letra. É um hino muito bonito, muito solene, que diz Bem Junto a Cristo. O número é 392. Provai e vede. História de hoje. Fé e provas. Meu nome é Antônio Garcia, estou na Igreja da Fraternidade, pertencente à Missão Centro-Oeste do Peru. Por razões da vida, ou por más decisões dos meus pais, houve um erro e meu pai e minha mãe se separaram. Meu pai viajou para a selva e, quando se foi,
nós deixamos a igreja até a minha mãe. Daí começamos a viver uma vida como qualquer pessoa que não conhece a Deus. Conforme foi passando o tempo, conheci a minha esposa. Eu me casei com ele na Igreja Católica e logo que me comprometi com ele, necessitava conhecer mais do Senhor. Algo que me faltava em minha vida pessoal. Me falavam muito da igreja evangélica, mas eu não acreditava. Diziam que eram uns demônios. Diziam também que jamais em minha vida, nem morta, eu seria evangélica. Diziam sempre que eu vou ser católica até a morte. O nascimento de meus filhos foi complicado, especialmente o do maior. Tive um filho com 6 meses, no qual eu estive entre a vida e a morte. Meu menor era muito pequenino. Nasceu com 1,5 kg. E justamente na frente da cama, uma menina também nasceu com 6 meses e essa menina faleceu. Senti esse temor de que com meu menino também podia acontecer, porque a menina também tinha 6 meses e meu menor também nasceu com 6 meses. Da minha maneira, orava, buscava o Senhor, como toda pessoa faz. Começamos a buscar. Eu, pessoalmente, eu comecei a procurar os pastores e começamos a orar. Eu sei que na igreja da fraternidade começaram a fazer uma cadeia de oração pela minha esposa. E meu menino se salvou praticamente por milagre. Foi assim, quando começou a minha vida, que eu quis agradecer ao Senhor por meu menino. Que meus meninos haviam sido salvos e eu também. Até que um dia disse a meu esposo: quero estudar contigo. Quero aprender a verdade, conhecer a verdade. Eu comecei a me lembrar, a recordar tudo o que eu havia estudado antes. E no primeiro sábado que seguiu, eu já estava me batizando. Mas não foi bem assim com a minha esposa. Passou umas 2 semanas e ela também se batizou. E assim começou a regressar parte da família à igreja. Se não estamos orando, estamos trazendo alguém para Cristo. Também as bênçãos do Senhor, de alguma maneira, não seriam iguais. Mas nós sabemos que, se não há prova, não há fé. Temos todas as provas que nos acontecem para provar a nossa fé a cada dia. Adoremos agora ao Senhor com os dízimos e as ofertas, demonstrando nosso reconhecimento e gratidão.
Nosso Deus, em Tuas mãos colocamos aqui, Senhor, um pouquinho daquilo que nos tens abençoado durante essa semana, Senhor. Multiplique-os conforme a necessidade da Tua causa, Senhor. E abençoe cada um dos doadores. É o que pedimos e agradecemos por Jesus. Amém. Vamos nos colocar de pé para continuar adorando o nosso Deus e vamos cantar com muito entusiasmo o nosso primeiro hino nesta manhã de 282 do nosso inário. Tempo de ser santo. Sábado a todos, e neste momento, como há pouco minuto atrás a gente cantou Bem Junto a Cristo, eu gostaria de convidar todos aqueles que sentirem em seu coração
a necessidade de vir aqui à frente e oferecer o seu pedido aos pés de Cristo, que possam vir para que nós possamos fazer a oração. Nos colocamos de joelho para uma palavra de oração. Como é bom acreditar que meus problemas Deus resolverá. Sua promessa Ele cumprirá. Em suas mãos vou descansar. Como é bom agradecer as muitas bênçãos que meu Deus me dá. Sua promessa nunca falhará. Em suas mãos vou descansar. Em suas mãos vou descansar. Querido amado Deus, Senhor, nesse momento, Senhor, temos vários pedidos aqui, Senhor, trazido pelos teus filhos. Que tu, ó Pai, possa, Senhor, abençoar cada um dos teus filhos aqui presentes, para que eles sejam saudáveis, Senhor, para que eles tenham prosperidade, Senhor, para que a sua família também, Senhor, possa ter vida longa aqui nessa terra. Pai querido, venha perdoar os nossos pecados. Abençoe o pastor, Senhor, que vai trazer a tua palavra. Que o teu Santo Espírito, Senhor, possa estar sobre ele, para que a sua palavra possa entrar em nossos corações, Senhor. Pai querido, também venha me perdoar, porque eu sou pecador, Senhor. Perdoe, Senhor, cada um aqui presente. É o que te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Ouço o clamor do bom pastor pelo deserto assolador. Bom dia, crianças. Vamos sentando, respirando calma. Isso, senta aqui perto do tio. Senta aí. Bom dia, crianças. Como vocês se sentem hoje? Quantos aqui se sentem felizes? Levante a mão. Ih, eu estou vendo que tem uns amiguinhos que não estão felizes ainda. Ah, que bom. Agora todos estamos felizes. Por que hoje é um dia tão feliz assim, vocês sabem? Porque hoje é sábado, e o sábado é um dia feliz. A historinha de hoje que o Tilca vai contar para vocês é a historinha do menino chamado Pedrinho. Conta a historinha que Pedrinho era um menino muito inteligente, mas ele era muito inteligente. Mas Pedrinho tinha um problema. Pedrinho
não gostava de dividir as coisas. Vocês dividem as coisas? You guys share? Sim, mas Pedrinho não gostava de share. E Pedrinho ganhou uma bicicleta. E vocês acham isso uma coisa boa ou coisa mal? Coisa boa, né? Pedrinho ficou muito feliz porque ganhou aquela bicicleta, mas aconteceu um problema. Pedrinho não queria que os amiguinhos brincassem com a bicicleta dele. E Pedrinho não deixava nem, sabe o quê? Os amiguinhos encostar na bicicleta dele. Quando uma pessoa passava perto da bicicleta de Pedrinho, Pedrinho já ficava olhando assim para saber se a pessoa ia encostar na bicicleta. E ele ficou muito bravo quando as pessoas encostavam na bicicleta. Aí sabe o que aconteceu? Os amiguinhos de Pedrinho não foi mais gostando deles e começaram a deixar Pedrinho, não queria mais brincar com o Pedrinho. Porque por causa daquela bicicleta, ele ficou tão ruim, sabe? Que ele não queria mais brincar com as crianças. Ele queria só ficar com a bicicleta dele e pronto. Mas sabe o que aconteceu? Um dia, Pedrinho estava sozinho e não tinha mais amiguinho para brincar. E ele saiu e foi numa loja perto da casa dele, voltando da escola, e comprou, sabe o quê? Umas balinhas. E pegou um monte de balinha na mão assim, era muito, ele nem conseguia carregar assim. E aí ele foi passando e vendo os amiguinhos dele brincando. Mas aí ele passou perto de um menino, que o nome dele era Felipe. E conta a história que o Felipe era muito pobrezinho. E Felipe, ele não tinha nem dinheiro para comprar nenhuma bala. Ele não tinha bicicleta, não tinha brinquedo. Mas quando ele passou perto do Felipe, ele virou assim, nem para mostrar Felipe assim, para ninguém ver que ele tinha balinha, né? Mas aconteceu que caiu 2 balinhas. E ele continuou passando assim e foi lá brincar no seu canto sozinho. Aí Felipe viu aquelas balinhas no chão caídas perto dele. E ele ficou muito feliz. Ele falou assim, nossa, Pedrinho, acho que ele me deu as 2 balinhas. Ele deixou cair 2 balinhas aqui para mim. E o que Felipe fez? Felipe... Exatamente, Felipe pegou a balinha para chupar. E não só isso, Breno. Ele pegou a balinha para chupar e sabe o que ele fez? Ele foi lá levar, agradecer o amiguinho dele. E ele foi lá e chegou, Pedrinho, muito obrigado, Pedrinho. Muito obrigado porque você me deu essas 2 balinhas. Eu fiquei muito feliz com você. Pedrinho olhou para ele assim e uma coisa diferente começou a acontecer. Pedrinho sentiu feliz porque o amiguinho agradeceu a ele. Ele nem quis falar para o amiguinho, sabe, que foi sem querer. Aí ele falou com o amiguinho e começou a brincar com ele. E ele lembrou de uma coisa que a professora na escolinha dele falou. Que Jesus ficava feliz quando a gente fazia o bem às pessoas. E ele começou a sentir uma coisa no coraçãozinho dele assim, que foi muito gostoso. E ele falou, sabe de uma coisa? Eu vou ajudar os meus amiguinhos, eu vou repartir minhas coisas com os amiguinhos, porque me faz sentir bem. E você sabe o que aconteceu naquele momento? O Espírito Santo começou a trabalhar no coraçãozinho dele. Pedrinho agora não mais era um menino, sabe, que não gostava de dividir as coisas. Ele agora lembrou que Jesus ajuda a gente a ser melhor e que o Espírito Santo dá força para a gente poder fazer as coisas boas que às vezes a gente não consegue sozinho. E conta a história que Pedrinho começou a dividir os brinquedos dele e Pedrinho fez novas amizades. Às vezes acontece na nossa vida que a gente não gosta de fazer algumas coisas, não é verdade? Às vezes a gente não gosta de fazer alguma coisa ou brincar com uma pessoa, mas nós não podemos desistir, porque quando nós fazemos aquilo, Jesus fica muito feliz. E por mesmo que você pode achar difícil, você tem que orar e pedir, sabe quem? Pedir para o Espírito Santo ajudar você a tirar aquilo do seu coraçãozinho, para você ser então amigo de Jesus e você ser amigo de todos. Por isso, neste momento, nós vamos fazer uma oraçãozinha para pedir que Deus nos ajude a passar pelos problemas que nós temos na vida e nos tornarmos mais como quem? Quem era a pessoa mais bondosa que passou aqui nessa terra? Jesus, não é verdade? Nós vamos fazer uma oraçãozinha pedindo que Deus nos ajude a ser mais como Jesus. Alguém gostaria de orar para nós? Alguém? Não? Então, ok. O Daniel. Vem aqui então, Daniel, para fazer uma oração para a gente. Ele vai então fazer uma oraçãozinha pedindo que nós sejamos cada dia mais como Jesus. Vamos fechar os olhinhos todos bem bonitinho para fazer a oração. Pai do céu, obrigado por esse dia e obrigado porque todo mundo está
aqui e lugar porque é sábado e todo mundo está na igreja, né, Jesus? Amém. Ok, crianças, agora vamos receber então a pastinha para colorir o desenho bem bonitinho e ficar bem pertinho junto do papai e da mamãe. Se passa mais doce e deveres gozar, se dura mais forte sofrer, ou seja o que for, tu me fazes feliz com Jesus em embora me assalte o cruel Satanás me ataque com vis tentações. Assim certo estou, mesmo em tais provações, em Jesus acharei força e paz. Sou feliz com Jesus, com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor.
Amém. Esta manhã nós louvamos a Deus mais uma vez pelo privilégio que Ele está nos concedendo de estarmos reunidos. Já estivemos uma boa parte desse dia reunidos, estudando a palavra dEle no que concerne os ensinamentos da lição da Escola Sabatina. E agora nós aqui estamos para darmos sequência neste dia de sábado aos serviços que geralmente as nossas igrejas têm realizado ao redor do mundo. Onde quer que nós estejamos nesse planeta, em algum lugar, a palavra de Deus tem sido exposta, procurando exaltar o nome verdadeiro e real do Senhor Jesus. Bem verdade que em alguns lugares, com um índice maior, com uma intensidade maior, dada as facilidades, não o bloqueio de algumas filosofias que predominam neste mundo afora. E neste dia, mais uma vez, aqui neste local em Bethel, Estados Unidos, o Senhor Deus está nos permitindo meditar, refletir um pouco mais na palavra dEle. Nós saudamos os nossos irmãos, amigos nesse dia. Saudamos a Daiane de maneira especial, né, Daiane? Veio de longe, né? Atrás de você tem rondonense, dá uma olhadinha para trás, você já viu? A Daiane é de Rondon, do Pará. Nós estivemos lá uns 2 meses atrás, mais ou menos, e ela participou do encontro de casais que nós fizemos juntos, da semana também de família. E hoje ela está aqui nos visitando, foi uma surpresa quando a irmã Cleonice foi apresentá-la, e só se lembra. Bem, que bom, Daiane, seja bem-vinda, viu? Que durante os dias que você vai passar aqui nos Estados Unidos, que você possa aproveitar e que Deus possa lhe abençoar grandemente. Neste também de sábado, queridos, nós queremos falar um pouquinho, ou começar uma sequência. Lógico que essa sequência ela será alternada de acordo com as necessidades das mensagens que nós deveremos apresentar. Então é algo que vai durar um tempo. Nós resolvemos permitir a reflexão sobre os pontos básicos de nossa fé. Alguns chamam de marcas da nossa fé, outros chamam de colunas da nossa fé, outros chamam os credos da nossa fé. Não importa qual a maneira que nós venhamos chamar, considerar. No final, tudo a mesma coisa. Esta é a razão da existência da nossa igreja. Algumas dessas colunas, ou marcas, ou características, são comuns a outros credos, a outras filosofias religiosas. Mas existem algumas marcas que são marcas peculiares da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Repito, irmãos, não que igreja salve ninguém. Igreja é um lugar onde pessoas que pensam da mesma forma se reúnem. Não é uma igreja, o nome de uma igreja que salva. Porém, nós precisamos estar preocupados em nos abrigarmos, em nos colocarmos dentro de um espaço, e quer ou não temos como fugir disso, ou dentro de uma filosofia ou uma igreja que comporte ou que assuma as características daquilo que Deus requer do seu povo. Porque nós sabemos que a Bíblia fala que existe um só Deus, né, um só batismo, só existe um só povo, um só rebanho. Nós não negamos isso como igreja adventista, nós sabemos isso. Porém, as características é que fazem a diferença, é isso que a gente quer ver durante algum tempo.
E hoje nós vamos começar com uma muito básica, e ela realmente é básica. E talvez você fale assim, tão básica que não precisava nem falar ou perder tempo falando sobre ela. Mas é importante que nós consideremos esta coluna, esta marca, essa característica do povo de Deus, que é a Bíblia Sagrada. Cada filosofia tem a sua marca, cada filosofia tem a sua coluna, cada filosofia tem a sua característica, cada filosofia tem o seu código básico, né? Nós vamos mostrar aqui algumas que possuem alguns desses códigos, ou algumas dessas cartas ou livros, não importam, que fazem parte dessas filosofias. Porém, nós queremos nos ater à Bíblia Sagrada tal qual ela é, como uma inspiração divina, como algo que Deus providenciou para o seu povo. É gostoso quando nós nos atemos à própria Bíblia para analisarmos sobre ela. Existem passagens como, vocês me ajudem. Jeremias certa vez escreveu o seguinte. O que Jeremias escreveu com relação à palavra de Deus? Alguém se lembra do texto? Não tem adivinho aqui, mas só para poder a gente colocar. Com relação à palavra de Deus, às palavras de Deus. Alguém se lembra do texto que eu estou querendo mencionar? Que trouxe gozo e alegria? Já dei a dica. Jeremias falando, queridos, que quando ele encontrou as palavras de Deus, que logo as comeu, ele encontrou o quê? Gozo e alegria. Mas eu quero que nós nos atemos a 2 Timóteo, capítulo 3. Vamos a Timóteo, melhor dizendo, livro de Timóteo, carta a Timóteo. Quando Paulo escreveu ao filho da fé, Timóteo, capítulo 3, 2 Timóteo, versículo 16. Aqui nos fala sobre a base das Escrituras. Toda a Escritura é o quê? Inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Então vejamos que toda a Escritura é inspirada por Deus. Então nesta manhã, nós queremos falar de algo que não surgiu no laboratório humano, não surgiu nenhuma escrivaninha humana, não surgiu de punho pastoral, mas surgiu do próprio Deus. A Bíblia Sagrada. A Bíblia que nós temos à nossa disposição. A Bíblia que deveria ser usada por nós como o pão espiritual de cada dia, para nos ajudar a vencer as nossas fraquezas e as insinuações do inimigo, a palavra de Deus. Agora, queridos, por que da Bíblia? Sempre existiu Bíblia na história da humanidade? Não. Não existiu Bíblia, sempre não existiu Bíblia na história da humanidade. E por que não? Se não existiu, por que não havia necessidade? E quando foi que a Bíblia passou a existir? Quando que surgiu essa necessidade? Vejamos, no princípio, quando não existia maldade, não existia inveja, não existia cobiça, não existia esse espírito mau que está entre a humanidade e que se você não cuidar, ele se manifesta em você, se eu não me cuidar, ele se manifesta em mim. Essa tendência da carne, quando não existia isso, não precisava de Bíblia. Vamos lá em Gênesis, capítulo 3. Nesta manhã são algumas considerações sobre esses pontos. Há momentos que a gente traz mensagens com o propósito de um chamamento, de uma reforma. Há momentos que nós trazemos uma mensagem a nível de orientação ou de conscientização para algumas coisas que são importantes, e esse é o teor dessa mensagem, ou dessas mensagens que nós queremos falar sobre os marcos ou características do povo de Deus. Em Gênesis capítulo 3, no versículo 8, nós temos por dedução exatamente essa colocação da não existência da Bíblia antes. Por quê?
quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. O texto nos dá a entender exatamente o contato, a comunhão direta que existia, o relacionamento direto que existia entre o Criador, o Senhor Deus, assim nos diz a Bíblia, com as suas criaturas, o homem que fora criado à sua imagem e à sua semelhança. Então Deus falava pessoalmente. Deus entretinha um relacionamento com o homem diretamente, pelo menos, queridos, é o que eu posso entender e captar da palavra de Deus. E isso ocorria diariamente, no findar do dia, no entardecer do dia, na viração do dia. Ali o Senhor Deus ia ter com os seus filhos. Até que um dia, a maldade entrou, o pecado surgiu e criou uma separação, porque a Bíblia é clara quando Deus diz que os vossos pecados, as vossas iniquidades, fazem separação entre mim e vós. Isaías 59, versículo 2. Então, os pecados, o mal, a maldade, a inveja, a cobiça, o espírito de contenda, o espírito de guerra, o espírito de autossuficiência, porque eu sou melhor, porque eu faço melhor do que você. Esse tipo de coisa começou a entrar e criou uma barreira, um obstáculo entre nesse relacionamento direto entre Criador e criatura. Porém, queridos, o amor do Criador para com a criatura é algo inexplicável. Por tudo aquilo que ele fez a ponto de dar a Jesus, enfim, por tudo que nós temos estudado, inclusive na lição da escola sabatina, o tópico santuário, não dá para a nossa mente alcançar, a não ser nós chegarmos à conclusão, esse Deus é maravilhoso e fantástico. Com tudo isso, Deus elaborou um plano, o plano de resgate que nós sabemos, que a nossa lição tem enfocado, que a gente tem estudado, todas essas mensagens do santuário. E Deus começou então a dizer para o homem que o homem teria uma nova oportunidade, que o homem teria um resgate, que o homem voltaria ao relacionamento que antes existia com o Criador. Mas Deus não poderia falar pessoalmente, porque agora existia uma barreira, existia o pecado, existiam obstáculos. E aí entra a Bíblia. Aí surge a Bíblia. Deus começou então a falar com o homem, através de profetas e profetisas. Por isso a Bíblia diz que toda a Escritura foi inspirada por Deus. Paulo escrevendo a Timóteo, nas cartas de Pedro, nós encontramos que Pedro falando, através da inspiração, que nenhuma profecia, nenhuma parte da Escritura foi concedida por particular interpretação do homem, mas toda a Escritura foi inspirada por Deus. Assim nós podemos ter a certeza que, embora homens e mulheres compuseram a palavra de Deus, ela foi escrita mediante a orientação do Deus Todo-Poderoso. E que, sem dúvida, nós precisamos, queridos, valorizar a Bíblia Sagrada. Nós precisamos valorizar a palavra de Deus. A palavra de Deus é colocada constantemente diante de nós, diariamente diante de nós, quer de noite, quer de manhã, para que nós cresçamos. Lembremos-nos que quando lemos o texto de Timóteo, que toda a Escritura é inspirada por Deus, e ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a educação no homem na justiça. Aí a pergunta é, irmãos, o que temos feito da Bíblia Sagrada? Qual é o valor que a Bíblia Sagrada tem para nós? Eu quero dizer uma coisa para vocês não precisam concordar, nem aceitar. Mas à medida que o tempo vai passando, está passando, a Bíblia ela está perdendo o seu valor e ela vai perder cada vez mais o seu valor. Sabe por quê? Porque é a intenção do inimigo assim fazê-lo. Porque ele odeia esse livro. Porque aqui está o caminho, aqui está a carta, aqui está a bússola, aqui está tudo que o homem necessita para realmente andar no bom caminho da justiça, da educação, dos ensinos corretos. E ele não deseja que eu e você sigamos as orientações.
porque Ele quer que nós nos percamos, que nós não tenhamos direito à vida eterna, já que Ele não tem mais direito a isso, acabou. E Ele deseja que eu e você, que ainda temos esse direito, que temos essa oportunidade, também não cheguemos lá. O objetivo dele é que, quanto mais pessoas puderem se alinhar ao lado dele, ótimo, porque não poderão ver a face do Senhor e se perderão eternamente. Mas a pergunta é, queridos, que temos feito com a palavra de Deus? Aonde a palavra de Deus está em nossa vida? Esta é uma marca do povo de Deus, irmãos. Você pode falar, mas pastor, a Bíblia está no meio de todos os evangélicos. Sim, é a palavra de Deus. A Bíblia, na realidade, é a carta, é o centro do cristianismo. Existe, queridos, cerca de algumas religiões, né, que são filosofias que são grandes, que são marcantes no mundo. Islamismo, budismo, hinduísmo, enfim, e outros mais que tem por aí. E dentre esses nós encontramos o cristianismo. Embora tenhamos poucas dessas grandes correntes, só dentro do cristianismo nós encontramos cerca de 35 mil grupos. Só dentro do cristianismo, cerca de 35 mil grupos. Cerca de 35 mil filosofias. É o cuspe de Cristo, a igreja evangélica da restauração, é a igreja adventista, a igreja batista tradicional, é a metodista renovada, é a metodista tradicional, são os presbiterianos independentes, a da igreja da congregação, e assim vai, dentro do tempo em que a gente tem vivido. E aí surgiu, né, tem o Deus e Amor, Davi Miranda, tem o Universal do Macedo, do Soares da Graça, agora a Mundial, que eu esqueci o nome do homem, Valdomiro, e assim sucessivamente. E todos usam a Bíblia, porque a Bíblia, o catolicismo, usa a Bíblia. Por quê? Porque a Bíblia é a carta do cristianismo. Agora, queridos, embora todos tenham uma Bíblia, não quer dizer que todos sigam a Bíblia. Por isso, então, nós estamos intitulando Colunas ou Marcas do Povo de Deus. E a Bíblia, sem dúvida, é a marca número 1 do povo de Deus, embora outros que se dizem povo de Deus, mas em algum momento viram os olhos para alguma coisa que a Bíblia apresenta, ou interpretam de forma diferente daquilo que a Bíblia deseja, ou dentro do seu contexto geral. Então, a Bíblia é sagrada. É possível que alguns de nós não temos considerado a Bíblia como nós deveríamos considerar. Mas antes de mais nada, só como recapitular para alguns e trazer para outros, como foi que surgiu a Bíblia. Antes Deus falava pessoalmente, depois surgiram os profetas, né? Lógico que à medida que a ciência foi se multiplicando, crescendo, os recursos chegaram até nós. Nós costumamos enviar para as pessoas cartões com um formatozinho, com uma folhinha, e alguns chamam de papiro. Nós vamos ver aqui algumas coisas nesta hora, dentro disso que nós... Ok. Papiro. O que é um papiro? Papiro vem de uma planta, né? Alguns já conhecem, só recapitulando, voltando aqui. Foi demais. Papiro vem de uma planta nativa, ela é natural do Egito. Essa planta, eu costumo ilustrar como cebolinha. Tenta imaginar a cebolinha verde, né? Só para a gente ter uma ideia. É mais ou menos como se fosse assim. A cebolinha verde, quando você começa a cortar ou socar, ela começa a ficar amassadinha e solta ali a seiva dela, né? Um líquidozinho. O papiro, queridos, quando logo no início, quando não tinha papel, a tecnologia não estava desenvolvida a tal ponto, então eles cortavam, tinham várias técnicas, mas a mais básica, né, que nós vamos dar, eles cortavam esses ramos e colocavam esses ramos numa posição, uma parte na horizontal e outra na vertical. Estamos já falando num processo adiantado.
Mas você imagina. Então, colocou tudo aquilo como se fosse uma redezinha, uma por baixo da outra. E depois, com um martelinho especial, passando por um rolo, cada um tinha um método diferente, né? Às vezes faziam aquela folha comprida, porque você podia pegar, por exemplo, um ramo, colocar desse tamanho, ramos desse tamanho, e colocava, e entrelaçava, e podia fazer um caminho, e passar dentro de 2 rolos, e comprimir, ou então vir com um martelinho e batendo em cima deles. O objetivo era esmagar, era fazer com que essa plantinha pudesse ficar como uma folha realmente, e juntamente com a seiva que saía, o líquido, aquilo ia formando uma unidade, e formava então uma superfície, algo que pudesse escrever. Então, papiros. Assim também surgiu no princípio, né? Em uma outra forma, agora de uma forma mais acabada, mais trabalhada, em estilo de rolo. Os filmes antigos, né, quando a gente vê uma produção de algum filme, buscando caracterizar a época, então com rolinhos, o mensageiro levava a mensagem ao rei. Quando a gente vê esses desenhos bíblicos, naquele tempo lá da Rainha Esther e outros mais, então o mensageiro levava como um canudinho. Era exatamente que não existia livro, e era o material mais utilizado na época, papiro. E assim, as mensagens bíblicas foram escritas. Depois surgiu o pergaminho. O que é o pergaminho? Nós vamos falar já já. Também forma de rolo, isso era comum naqueles dias, mesma coisa. Diz a história que a partir do 2º século, os pergaminhos começaram a surgir. Vejamos que tem o mesmo formato também de alguns papiros, né? Formato como se fosse uma folha de um livro. Aí está. Aí vem a pergunta, qual a diferença? Qual a diferença do papiro para um pergaminho? A diferença é que o papiro, como a gente viu, veio dessa planta, né, nativa do Egito, e que ali massagava e formava então uma superfície para escrever. Depois, eles aumentaram, descobriram outro método, o pergaminho propriamente dito, aonde descobriram uma outra superfície para mandar as suas mensagens e escrever. Então, matava-se os animais e tirava-se a pele, deixava secar, raspava, dava um tratamento, e agora no couro ou na pele dos animais, então, começou-se a escrever. Daí pergaminho e papiro. Até que surgiu pela Idade Média, né, o desenvolvimento, e se diz que os chineses inventaram o papel, e hoje nós temos o que temos nas mãos, o papel, vários tipos de papel, e temos a Bíblia, que foi exatamente a união de todos esses papiros e pergaminhos, que foram escritos pelos profetas e foram guardados em algum lugar. A grande contribuição para o mundo teológico, evangélico, foram as descobertas, ou seja, quando se descobriu os rolos do Mar Morto, ali trouxeram nos rolos do Mar Morto, vieram muitas informações de grande valor dos escritos bíblicos, e que estão guardados, isso, as 7 chaves, para que não sejam realmente roubados, enfim. E a Bíblia, então, agora foi unificada com a tecnologia, pegou-se o livro de Isaías, pegou-se o livro de Jeremias e Mateus e tudo mais, então foram compondo e chegou a Bíblia em nossas mãos. É o que nós possuímos em nossos dias, a Palavra de Deus. A Palavra de Deus, queridos, hoje é o livro mais vendido no mundo. Quase todas, em todas as línguas, nós podemos encontrar a Palavra de Deus, porque é o livro mais vendido em todo o mundo. Agora a pergunta é o livro mais vendido, será que é o livro mais considerado? Será que é o livro que realmente tem sido analisado conforme aquilo que Deus deseja, conforme a vontade de Deus, e chega até nós, queridos? Eu estava lendo, algumas pessoas, né, têm como costume, ou como princípio, vamos dizer assim, ou como prática, a consideração para com a Bíblia é tão grande que não coloca nada em cima da Bíblia. Eu estava lendo o livrinho
que é um dos requisitos dos desbravadores, pela graça de Deus, um livrinho baseado exatamente em cima do voto dos desbravadores, e a pessoa que escreveu vem trazendo detalhes e detalhes. Ele cita uma experiência de alguém que ele conheceu, o autor desse livro, cita a experiência de alguém que não colocava nada, e que não se deve colocar nada em cima da Bíblia. Não uma veneração, digamos assim, uma idolatria, mas a consideração, porque a Bíblia representa exatamente a palavra de Deus, o teor da mensagem que Deus tem para cada um de nós. Nos dias em que nós estamos vivendo, irmãos, a Bíblia tem sido substituída por muitas coisas, pelos vídeos, pelos videogames, né? E aqui vai uma orientação: cuidado, pais, com os desenhos bíblicos que você compra para os seus filhos. O fato de ter o nome de desenho bíblico, tome muito cuidado, porque há desenhos bíblicos que na realidade não refletem a mensagem bíblica. Reflete sim o desejo dos produtores de ganhar dinheiro seu, mas não reflete a realidade. Eu não sei onde eu ouvi, mas alguém comentou, não sei se foi daqui, então como também não lembro o nome, então fico até tranquilo para poder falar, que surgiu uma série, né, pela Record, sobre a vida de José e outros temas bíblicos. Então tinha pessoas, irmãos nossos, que na sexta-feira, inclusive, falaram assim: não, eu não vou nem fazer pôr do sol na casa de ninguém, mesmo se tiver um programa na igreja, não preciso ir, porque eu já estou lendo a Bíblia. E mesmo na sexta-feira à noite, e vendo uma série, irmãos, totalmente adulterada, dentro daquilo que nós entendemos como Bíblia Sagrada. Mesmo esses desenhos que a SBT lançou, que é considerado dos melhores, a gente precisa ter algum cuidado, que tem uma sériezinha ali, que solta alguma coisa que não está compatível com a nossa filosofia. E às vezes a gente acha que estamos seguros passando para as crianças. Nunca se esqueçam que as crianças são como esponja. Elas pegam tudo, captam tudo com uma facilidade tremenda. Por isso a Bíblia diz: ensina a criança o caminho que deve andar, para não se desviar. Então tome cuidado, porque o fato de receber nome bíblico não quer dizer que é a Bíblia verdadeira, ou que seja realmente a orientação que Deus deseja. Então tome cuidado com as versões, porque o mundo do comércio cada vez mais quer vender. Então eles criam uma coisa hoje, amanhã criam diferente, acrescentam só alguma coisinha a mais para poder chamar a sua atenção. Então pense nisso, porque você precisa dar valor àquilo que é real. O inimigo tem interesse de que a Bíblia seja adulterada, para que as pessoas realmente também se desviem do caminho. Com muito respeito aos que usam iPad, cellphone, que tem a Bíblia. Quando você vai para a igreja, traga a sua Bíblia. Use o seu fone, o seu iPad. Quando você estiver no trabalho e precisar, ok, lá você não levou sua Bíblia, você já fez seu culto de manhã, espera-se. Você já fez o seu culto de manhã em casa, leu ali a sua lição de escola sabatina, está em comunhão com Deus, deixou a Bíblia no lugarzinho dela, vai vê-la, quem sabe, quando retornar à noite. Mas, no trabalho, você está com o seu cellphone, está com o seu iPad, sem dúvida, surgiu a necessidade de falar com um amigo, compartilhe. Mas, irmãos, não substitua a palavra de Deus por iPhone, iPad, irmãos. Eu tenho visto pastores, colegas, tenho visto líderes fazendo isso. Não façam isso de maneira nenhuma, irmãos. Se você vem para a igreja, traga sua Bíblia. Deixa que a Bíblia fale em primeiro lugar. No iPad, o que tem acontecido dentro da igreja? Na nossa e algumas fora. O que acontece é o seguinte, que no iPad e no cellphone tem internet. Alguns, às vezes, ok, acompanham o texto. Alguns nem acompanham o texto, ficam o tempo todo de cabeça baixa. Estão vendo outras coisas, pesquisando outras coisas, e não pesquisando a Bíblia, não seguindo o que deveria. Então, irmãos, vamos colocar a palavra de Deus. Nós precisamos voltar à origem. Essa é a grande verdade. Use, eu não estou dizendo que você não deva usar o iPad, o iPhone, mas usa onde tem que usar. Mas na igreja traga a sua Bíblia, a palavra de Deus, irmãos. Mesmo porque no tempo do fim, você não vai ter conexão de internet onde é que seja. Você vai acabar a bateria, o que você vai fazer no tempo do fim, irmãos? É impressionante isso. Então, são armadilhas.
Vocês podem ter certeza absoluta que eu vou falar agora, que do jeito que as coisas estão indo, daqui a pouco nas casas não vão ter mais Bíblia, vai ter só iPad, iPhone e tudo mais. Não precisa, eu tenho aqui, tenho tudo. Mas, irmãos, a palavra de Deus, ela precisa estar no centro, ela tem um valor diferente, vocês podem ter certeza absoluta, ela tem um valor diferente, irmãos. Então, quando você usar a palavra de Deus, por isso que é recomendado, faça oração antes, use com a oração, peça a Deus que te oriente, peça ao Espírito Santo que te dê sabedoria, para que você possa aprender. É uma marca que, lamentavelmente, muitos cristãos estão perdendo, e nós também, membros da Igreja Adventista, muitos estamos perdendo. Precisamos restaurar a palavra de Deus. Veja só o que disse, aqui agora estou me valendo de um apanhado de uns estudos, Dom Pedro II. Eu amo a Bíblia, lógico, quando ele assim existia, né? Eu amo a Bíblia, leio-a todos os dias, e quanto mais a leio, tanto mais a amo. Tobias Barreto, a Bíblia é um modelo de tudo quanto é belo e bom. Coelho Neto, o príncipe dos nossos prosadores, disse: o homem de fé, o livro da minha alma, aqui o tenho, é a Bíblia. Não o encerro na biblioteca entre os de estudo, conservo sempre a minha cabeceira, à mão. É dele que tiro a água para a minha sede de verdade. É dele que tiro o bálsamo para as dores das minhas agonias. Napoleão Bonaparte, o Evangelho não é simplesmente um livro, mas uma força viva. Um livro que sobrepuja a todos os outros. Isaac Newton, grande filósofo, matemático e cientista, considera as Escrituras Sagradas a filosofia mais sublime. O cardeal Gibbon, as Escrituras são os depositários da palavra de Deus. O Papa Pio VI, os fiéis devem ser incitados à leitura das Santas Escrituras, porque é a fonte mais abundante da verdade. O que deve permanecer aberta a todas as pessoas, para que dela tirem a pureza da moralidade da doutrina, para destruir inteiramente os erros que se espalham tão rapidamente nesses tempos corruptos. Depois nós encontramos aqui o outro que diz: o cristão pode tomar nas mãos a Bíblia completa e dizer sem medo ou hesitação que segura nelas a verdadeira palavra de Deus, transmitida sem perda essencial, de geração a geração, através dos séculos. Bem, irmãos, são algumas colocações de pessoas que não têm as outras marcas ou características do povo de Deus, mas que reconhece que a Bíblia é a palavra de Deus e deve ser considerada como tal. Então, irmãos meus, é a Bíblia Sagrada que evidencia você realmente como um verdadeiro filho de Deus? É nela que nós aprendemos, queridos, a mansidão. É nela que nós aprendemos a transmitir amor e não ódio. É nela que nós aprendemos com o Senhor Deus como deve ser a nossa postura, como deve ser a nossa atitude diante de algumas situações. Nós falamos a princípio de algumas filosofias que têm surgido e automaticamente, queridos, o inimigo deseja que a palavra de Deus ela seja colocada por terra, né? Então nós temos aqui algumas coisas. Não dá para mostrar, mas simplesmente comentar com vocês. Essa semana alguém me fez uma pergunta interessante, alguém que está aqui, né? Sobre se há um grupo da nossa igreja que estuda ou que se preocupa constantemente com as heresias que surgem e que mantém, digamos assim, a preocupação de estar bem no contexto, bem harmonizado com o que está acontecendo, mas sem perder a linhagem bíblica. E eu disse que sim, nós temos um grupo na Conferência Geral de Teólogos que
a vida deles é exatamente esta. Eles analisam tudo. Então, irmãos, quando surge um novo profeta, que de vez em quando surge uma nova profetisa, então essa pessoa é chamada e passa ali, tudo bem, se diz um novo profeta, uma nova profetisa, então vamos analisar dentro do que você está ensinando, pregando, se harmoniza com todo, e esse grupo se especializa para defender aquilo que a Bíblia ensina. E automaticamente, quando surge algum problema em alguma parte do mundo, esses teólogos eles são canalizados para lá. Mas como recapitulação para alguns, informações para outros. A Bíblia foi escrita no início, né, na língua que predominava. E aqui tem a Bíblia que em hebraico. A Bíblia em hebraico é a base do Velho Testamento. Nos dias de Jesus, nós encontramos agora uma outra língua que predominava, já não era o hebraico nem o aramaico, mas sim o grego. Então, nós temos o Novo Testamento escrito em grego. Umas palavras, algumas letras mais conhecidas, vamos dizer assim, que estão mais próximas de nós, né? Como alfa, beta, pi, que alguns aprendem na matemática, comprimento, a circunferência, assim sucessivamente. Dessas Bíblias, dos originais, surgiu uma chamada Vulgata Latina. A Vulgata Latina surgiu exatamente trazendo à luz a tradução do grego do hebraico, exatamente para os nossos dias. E da Vulgata Latina, então, surgiu para a língua hispana, surgiu para a língua portuguesa e assim sucessivamente. É onde nós temos hoje a nossa Bíblia em língua portuguesa. Mas constantemente, como eu falei para vocês, surgem edições novas, né? Aqui nós temos essa daqui é o Livro dos Mormons. Ainda que usem a Bíblia, mas o Livro dos Mormons é prioridade. Então, os Livros dos Mormons, o profeta Joseph Smith. Depois nós temos a tradução Novo Mundo das Escrituras Sagradas, usada pela Torre da Vigia. Aqui são as testemunhas de Jeová, que utilizam essa Bíblia, só essa Bíblia, e não utiliza a outra. Aqui nós temos uma Bíblia, edições paulinas. Aqui está a minha primeira Bíblia. Essa Bíblia eu comprei quando eu frequentava o convento dos padres redentoristas da minha cidade, quando eu era católico, ali quando eu dedicava a minha vida, vamos dizer assim, na fé que eu possuí, naquilo que eu recebi. E um dia eu cheguei para o padre e perguntei para ele que eu gostaria de ler a Bíblia e aonde eu poderia comprar uma. Ele me indicou e eu fui e comprei lá no convento, lá no santuário de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Ele comprei. Aqui está a minha primeira Bíblia. Essa Bíblia eu estudei. Quando eu comecei a ver algumas coisas que não estavam em harmonia com aquilo que a minha fé, então, pregava o catolicismo, eu falei, alguma coisa está errada. E aí, então, me despertou para outras coisas. E foi um período difícil, porque eu abandonei tudo, não queria seguir mais igreja, religião nenhuma, porque perdi a fé, a crença, porque comecei a ver o sábado aqui dentro e outras coisas mais, dentro do Novo Testamento, conforme a orientação do padre. Que ele disse, não, esquece o Velho Testamento, só o Novo Testamento. Porque estudar o Velho Testamento é como estudar coisa do passado, que foi abolido segundo a harmonia que existe entre evangélicos, entre toda a corrente do cristianismo, praticamente, excetuando aí os adventistas e algum grupo talvez desconhecido. Então, queridos, mas mesmo aqui, existem diferenças entre elas. Por exemplo, essa fala sobre Apocalipse capítulo 1, versículo 10, dizendo que João foi apanhado ou teve uma visão no dia de domingo. Depois eu fui para uma outra, a Bíblia de Jerusalém, mesma edição, edições paulinas, também católica, e que diz que, no mesmo verso, e eu, João, fui apanhado em visão no dia do Senhor. No dia do Senhor é a tradução certa, correta. É o que está exatamente no grego. Kyrios, quer dizer Senhor em grego. Eu fui apanhado em espírito e visão no dia do Senhor. Porém, essa daqui já traz
no dia de domingo. O que acontece? No momento que foi traduzido, e lógico aparece lá em latim agora, no Vulgata Latina, Dominus ou Dominus ou Dominicus, tanto faz. Daí a Bíblia, quando você vê ali em Mateus capítulo 6, fala a oração dominical, não tem nada a ver com domingo. Quando você pega aí em Mateus, aí tem a oração dominical. Qual é a oração dominical? Pega lá, quem tem a Bíblia aí, olha Mateus capítulo 6, Mateus capítulo 6, Mateus capítulo 6. Algumas Bíblias trazem o subtítulo, a maioria das Bíblias, principalmente quem tem a Bíblia revista e atualizada no Brasil, vai ter aí, sem dúvida nenhuma. Mateus capítulo 6, no Sermão da Montanha, Jesus Cristo fala sobre a oração dominical. Versículo 9, acharam aí? Versículo 9, o que diz aí? Olha, a oração dominical. Aí você começa a ler: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Que oração? Como que nós conhecemos essa oração? A oração do Pai Nosso, a oração do Senhor. Exatamente porque em latim, Dominus tem a ver com o Senhor. E na tradução, alguns estão forçando uma tradução, e no português estão trazendo então domingo ou dominicus. E aí por isso fala oração dominical, mas não tem nada a ver com domingo, queridos. Não tem nada a ver com uma oração que tem a ver com domingo, que foi feito em dia de domingo. Aqui tem a ver com oração do Senhor. Pai nosso que estais nos céus. Então vejam, que esse tipo de coisa vai acontecer e vai se intensificar cada vez mais no tempo do fim. Algumas Bíblias são criadas, eu particularmente prefiro a revista atualizada, traz uma mensagem não tão rebuscada, tão difícil de compreender e dá. Outros já partiram, a linguagem de hoje traz numa linguagem bem apropriada, ok, para o tempo de hoje, mas algumas fogem. Por exemplo, quando apresenta 2.300 tardes e manhãs, outras traduzem de uma forma diferente. 1.114 dias, 1.115 dias. Então, algumas coisas que a gente tem que ter cuidado. Por isso, irmãos, vamos examinar as Escrituras, dia após dia, vamos nos ater para ela com todo cuidado, com todo respeito, para que possamos obter a sabedoria divina dos céus. Quando a gente vai dar estudos bíblicos, né, algumas pessoas perguntam, mas qual é a diferença da Bíblia católica para que os evangélicos utilizam, né? Tudo que tem na nossa Bíblia tem na Bíblia católica, mas nem tudo que tem na Bíblia católica tem na Bíblia evangélica. Por que disso? Porque a Bíblia evangélica coloca tudo aquilo que foi encontrado dentro da arqueologia, um original, como inspiração. Livros da Bíblia católica não tem, simplesmente são livros chamados são livros chamados apócrifos, são experiências de algumas pessoas que a Igreja Católica achou por bem, já que ela se acha autoritária para isso, de como mudou o sábado para domingo e tudo mais. Então, ela simplesmente coloca as experiências. E nós temos Tobias, temos 1 Macabeus, 2 Macabeus, aí temos Judite e outros livros mais, Eclesiástico e outros livros mais que compõem a Bíblia Sagrada, porém que não foram encontrados nos escritos, nos papiros e pergaminhos. Por isso não estão na Bíblia considerada evangélica. Então essa é a diferença. Porém, todos os livros da nossa Bíblia tem na Bíblia católica. Você pode dar um estudo bíblico, naturalmente, das nossas doutrinas, usando uma Bíblia católica. Porque está tudo ali, não há diferença nenhuma, não tem problema nenhum. Bem, queridos, a Bíblia Sagrada, a marca do povo de Deus. Não podemos abrir mão disso daí. Nós teremos condições de ver mais adiante outras marcas do povo de Deus. Vem algumas coisas aí, a gente vai tentar estudar juntos com o objetivo de nós crescermos. Mas o apelo é, se a Bíblia é a marca do povo de Deus, e se você e eu nos intitulamos como povo de Deus, filhos de Deus, temos que considerar a Bíblia de Deus, a palavra de Deus em nossa vida e segui-la da melhor maneira possível, queridos. Algumas pessoas chegam e falam assim, eu falava ainda há pouco na escola sabatina, né?
Ah, pastor, porque essas igrejas aí, muitas igrejas têm o curso teológico, tem curso de teologia. E a gente comentava na classe, nós temos queridos, que nunca para. Um curso teológico completo e constante. Todos os dias você tem lição, você tem classe desse curso teológico na sua casa. Mediante o quê? Mediante o quê, irmãos? A lição da escola sabatina. Quer curso teológico mais profundo que o santuário? Com todos os detalhes? Explicando dia da expiação, cada oferta pacífica, que é pelo pecado, não importa. Detalhes e mais detalhes. Temos um curso profundo. Então, irmãos, está tudo ao nosso alcance. O que nós estamos fazendo com todo esse tesouro que nós possuímos a palavra de Deus. Quando surgir dúvida com relação a um texto da palavra de Deus, lembre-se que um texto fora do contexto é um pretexto. Um texto fora do contexto é um pretexto. Então, quando surgir alguma dúvida, busque analisar dentro da Bíblia como um todo, porque Deus não se engana, Deus não erra, Deus é correto. Então, se tem alguma coisa, em algum momento da Bíblia, vai se ajustar. E se não se ajustar, queridos, esqueça. Considere como aquilo que foi revelado ao homem, pertence ao homem. O que não foi revelado, pertence a Deus. Esquece. E lembre somente duas coisas. Que Cristo Jesus morreu por você, por mim, e que agora intercede por nós. Isso é o que importa de tudo. Esquece o resto, que é o mais importante. Porque às vezes você vai entrar em pontos isolados, vai criar um pretexto e automaticamente vai deixar a sua fé, vai deixar a sua esperança. É por isso que muitos irmãos às vezes saem de uma igreja e vai para outra. Porque na realidade eles estão indo não atrás daquilo que a Bíblia tem no seu todo, a mensagem que tem, mas para satisfazer o seu pensamento, ou filosofias de homens que surgem aqui, surgem ali. Eu quero dizer uma coisa para vocês, que até o retorno de Cristo Jesus, muitas filosofias irão surgir, muitos pensamentos irão surgir, muitas ideologias bíblicas irão surgir, quer dentro da igreja batista, quer dentro da igreja adventista, em tudo. Vocês acham por que existem tantas igrejas pentecostais? Porque não falam a mesma linguagem. Porque existe divisão entre eles. E aí, conclusão, parte para um lado, parte para o outro, incrementa uma coisinha a mais, insere outra coisa aqui, e assim vai. Mas nós precisamos nos ater à palavra de Deus, como um povo unido, como um povo que está em harmonia com aquilo que Deus pede de todos nós. Diz assim, 1 João capítulo 4, para a gente concluir. Amado, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos, se procede de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Nisto conheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo vem em carne é Deus. Em Deus, é de Deus, e todo espírito que não confessa Jesus Cristo não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. Filhinhos, vós sois de Deus, e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Eles procedem do mundo, por essa razão, falam da parte do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus, aquele que conhece a Deus nos ouve, aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisto conheceremos o espírito da verdade e o espírito do erro. Então, irmãos, aqui nós encontramos que vai acontecer, foi profetizado, está profetizado e vai acontecer. Por isso, você não dê crédito a qualquer espírito, a qualquer pensamento, a qualquer filosofia, se essa filosofia não estiver em harmonia com a palavra de Deus. Se não estiver em harmonia com as orientações de Deus. A Bíblia Sagrada. Irmãos, leia a sua Bíblia. Não traga simplesmente a sua Bíblia no dia de vir para a
a igreja, mas manuseie a sua Bíblia. E uma dica para manusear a Bíblia, para ajudar pelo menos aqueles que não leem a Bíblia, é a lição da Escola Sabatina, que vai nos forçar a ir aos textos bíblicos, e ali ao ler os textos bíblicos nós estaremos em contato com a Palavra de Deus. Mas independente disso, separemos algum momento especial para comungar com a Bíblia Sagrada, nem que seja com um texto bíblico, vai meditando nesse texto bíblico, por onde você vai passando, isso vai te dar força, isso vai te dar sabedoria. Nos momentos difíceis da sua vida, das tentações e provações, você estará andando e recitando, tudo posso naquele que me fortalece. Ou quem sabe, o anjo do Senhor está ao meu lado, e ele vai me livrar de todos os males. Então, é o poder de Deus, a nossa mão, a nossa disposição. Vamos lançar mão disso, irmãos. A Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, marca do cristão. A Bíblia Sagrada, queridos, é a nossa única regra de fé. A única regra de fé da Igreja Adventista Sétimo Dia. Quando somos batizados, nós respondemos que cremos na Bíblia como a regra de fé dos cristãos. Temos os livros do Espírito de Profecia, mas, queridos, eles não estão acima da Bíblia. Nunca estarão. Eles fazem parte, têm o seu papel, porém a Bíblia é superior. A Bíblia está acima de tudo. E isso mais adiante é uma outra marca do povo de Deus que a gente vai considerar. E isso vai tomar mais tempo para que a gente possa entender algumas coisas que a gente não tem conseguido entender totalmente e que tem trazido algumas dúvidas, mas Deus vai nos ajudar. Que é a Bíblia, a Palavra de Deus. Que a Palavra de Deus esteja com você, que a Palavra de Deus esteja comigo. Tome um propósito. Tome um propósito, irmãos, de ter a Bíblia mais perto de você. Tome um propósito de ter mais comunhão com a Bíblia. Depois vem aqui e testemunhe. Depois vem aqui e fale para todos nós o que você sentiu, o que você está sentindo e o que está acontecendo com você. Mas lança um desafio. Ora ao Senhor Deus, pegue a Bíblia para estudá-la, não para estudá-la, para ter comunhão com Deus através da Bíblia. Às vezes a gente pega a Bíblia só para estudar, porque vamos fazer um sermão. Está na Bíblia porque me fez uma pergunta como curiosidade. Acabou a curiosidade? Esconde a Bíblia. Não, irmãos, a Bíblia deve fazer parte da nossa vida. Ela deve fazer parte do nosso dia a dia. E que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude. Porque com a palavra de Deus, nós seremos vitoriosos na tentação, nas adversidades. Lembre-se que quando Jesus Cristo foi tentado, ele sempre disse, está o quê? Está escrito. Está escrito. Não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Que essa também seja a nossa resposta diante dos desafios da vida, diante dos problemas da vida, diante dos temores da vida, diante das dúvidas da vida. Senhor, eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei em quem eu tenho crido. E isso, queridos, vem através dessa comunhão com Deus, através da comunhão com a Bíblia. Ame a sua Bíblia, porque ela faz parte da característica do povo de Deus. É a primeira característica do povo de Deus. Que Deus os abençoe hoje e sempre. Amém, irmãos. Coloquemos todos em pé para cantarmos o hino 165. 165.